Capítulo 15. Da infância à pré-escola. Procedimentos de treinamento. Costumávamos observar padrões cíclicos no comportamento de nossos filhos. De tempos em tempos, ficavam teimosos. Na verdade, não estavam em rebelião, mas sua obediência tornava-se letárgica. Havia um crescente atraso entre o receber e o entender uma orientação. Redobrávamos os esforços, procurávamos ser mais precisos ao dar as orientações, ficávamos mais consistentes na disciplina. Continuávamos lembrando, rogando, utilizando senhas familiares, etc. Voltávamos ao básico, falar uma vez e aguardar a obediência, disciplinar se a obediência não se manifestasse. Da noite para o dia, nosso lar tornava-se pacífico novamente. Os filhos ficavam felizes e obedientes, e nós estávamos mais pacientes. Sentíamos outra vez bem-sucedidos como pais. Um dia, nos demos conta, estávamos produzindo os ciclos. Quando tudo ia bem, ficávamos relapsos. Com o passar do tempo, a deterioração do comportamento de nossos filhos tornava-se dolorosamente óbvia. Então, reagimos com coragem e esforços renovados. Ensinar os filhos a estarem sob autoridade exige estar preparado a disciplinar toda a desobediência. A consistência é necessária se os filhos têm de aprender que Deus requer deles a obediência. A desobediência unida ao fracasso em disciplinar envia mensagens dúbias. Por um lado, dizemos que eles têm de obedecer, afirmando que o seu bem-estar temporal e eterno está ligado à obediência. Por outro lado, aceitamos a desobediência e toleramos o comportamento que os põe em risco. Relembre comigo o quadro do capítulo anterior. Em Efésios 6, 1-3, os caminhos de Deus formam um ciclo de grande bênção. Os filhos devem viver no ciclo da submissão à autoridade dos pais. A submissão aos pais significa honrar e obedecer. Nesse âmbito, encontram-se a bênção e a vida longa. Então, logo seu filho saia do círculo de segurança, precisa ser resgatado do perigo da obstinada independência da sua autoridade. Sua autoridade representa a autoridade de Deus. Lembre-se de que os pais exercem a função de agentes dele. O esquadrão de resgate é a mamãe e ou o papai, armados com os métodos de Deus que Deus deu. Isso é, a vara e a comunicação. Nestes primeiros anos da infância, a vara é primária, porque Deus a ordenou. Lembre-se que Deus afirma, a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Provérbios 22:15. Uma criança não dá o devido valor às palavras apenas. Sua atenção é assegurada quando as palavras são concluídas com umas varadas sadias. O quando da vara. Em que ocasião uma criança precisa ser disciplinada com a vara? Isso é indicado quando você deu uma ordem que ela ouviu e tinha capacidade de entender, mas não obedeceu sem desafio, desculpa ou demora. Se você deixa de aplicar-lhe a vara, deixa de levar a palavra de Deus a sério. Está dizendo que não acredita que a Bíblia ensina a respeito da importância dessas questões. Está dizendo que não ama o suficiente a seu filho a ponto de fazer as coisas dolorosas que Deus o chamou a fazer. O quando da vara é tão simples que os pais não percebem. Se seu filho não obedeceu, precisa da vara. Se deixou de atender a sua ordem, saiu do ciclo de segurança. Se a obediência é tão absolutamente necessária para ele, você não pode tolerar a desobediência. Se às vezes a desobediência é aceitável, então por que não é sempre? O fracasso em ser consistente é negligência de nossa parte. A inconsistência significa que a correção gira em torno de nossa conveniência, em vez de girar em torno do princípio bíblico objetivo. Enquanto ainda são pequenos, devemos ensinar-lhes que a desobediência é uma necessidade, não uma entre muitas opções. Se você aceita o desafio, a demora ou as desculpas da parte da criança, não está treinando na submissão. Pelo contrário, está treinando seus filhos a manipularem autoridades e viverem à beira áspera da desobediência. Você não deve avisar com antecedência, não deve perguntar se eles querem apanhar. Se o fizer, estará treinando-os a esperarem pelo aviso antes de obedecer. Seus filhos precisam entender que ao falar pela primeira vez, você falou pela última. Às vezes, o desafio à autoridade de Deus, dirigindo a você como seu agente, não é apenas deixar de obedecer. Às vezes é verbal.
Talvez a criança diga não ao seu pedido. Talvez você receba um porquê de protesto. Talvez receba um olhar de desgosto e menosprezo. Em qualquer de suas formas, a rebelião deve ser parada. Lembre-se, a questão em jogo é o bem do seu filho. Seu filho desobediente saiu do contexto da bênção, submissão à autoridade dos pais. E o como da vara. Como você aplica a vara? Há vários problemas a evitar. Evite reagir com ira. Trate seu filho com um devido respeito por sua pessoa e dignidade. Balanceie firmeza resoluta com amabilidade e mansidão. Aplique a vara, focalizando as questões do coração. Os seguintes passos podem fornecer uma disciplina que preserva a dignidade da criança. 1. Leve seu filho a um lugar reservado, onde possa falar-lhe com privacidade. A disciplina não deve roubar a dignidade de um filho. Nunca o discipline diante de outras crianças. O objetivo não é humilhá-lo. Mostre o respeito oferecendo privacidade. 2. Diga-lhe especificamente o que ele fez ou deixou de fazer. A disciplina física deve estar ligada às questões específicas facilmente demonstráveis. À medida que a compreensão das questões mais abstratas aumenta, você pode aos poucos corrigir por atitudes mais generalizadas, mas é conveniente não agir dessa forma com crianças na idade pré-escolar. Sua aplicação da vara deve ser orientada pela questão em foco. Deve haver uma atitude específica ou um incidente que a vara destina-se a corrigir. Não discipline por razões genéricas ou porque você está saturado. 3. Assegure-se da compreensão da criança quanto a que ela fez. Isso sempre toma algum tempo. Muitas vezes as crianças vão querer evitar de tal forma a disciplina que mentirão sobre o que fizeram. A conversa pode ser assim: papai lhe disse que você tinha de apanhar os brinquedos, não disse? Sim, balançando a cabeça. Você não me obedeceu, não é? Não, olhando para baixo. Você sabe o que o papai tem de fazer? O papai tem de bater em você. A criança reconheceu o que fez. As respostas dela devem garantir-lhe que ela sabe por que está sendo disciplinada. 4. Lembre ao seu filho que a função da vara não é expressar sua frustração ou sua ira, mas restaurá-lo ao lugar onde Deus prometeu a bênção. Demonstre sua preocupação pelo fato de que seu filho está distante do lugar de submissão à sua autoridade. A aplicação da vara deve refletir sua obediência à ordem de Deus e a sua preocupação pelo bem da criança. Qualquer outra coisa é simplesmente espancar seu filho. E você não tem o direito de bater nele em nenhuma circunstância, exceto na disciplina bíblica. 5. Diga-lhe quantas varadas ele receberá. Isso é um sinal importante de que você está sob controle. 6. Se a roupa for grossa, remova, a fim de que a surra não se perca no meio da proteção das roupas. Isso deve ser feito no último momento possível. A roupa deve ser recolocada tão logo você termine. É recomendável colocar a criança ao colo ao invés de sobre uma cama ou uma cadeira. Essas medidas põem a disciplina no contexto do seu relacionamento físico. A criança não está sendo afastada de você para o objeto neutro, a fim de ser disciplinada. 7. Depois de ter aplicado a vara, põe a criança no colo e abrace-a dizendo o quanto você a ama, o quanto causa-lhe tristeza bater e o quanto você espera que não seja mais necessário. Esse contexto mantém a disciplina relacionada à restauração e não à retribuição. Neste ponto, deve haver total restauração entre você e seu filho. Se ele está com raiva de você e recusa-se a receber o seu afeto, então algo está errado. Verifique seu próprio espírito. Você o segurou com aspereza? Estava fora de controle? Pecou contra ele na maneira como o disciplinou? Se o fez, deve confessar seu pecado e buscar a restauração. Verifique o espírito dele. A sua ira é um reflexo da rejeição à sua disciplina? Ele está com raiva de você? Esta raiva é demonstração de que está tentando puni-lo pelo que você fez? Então, a sessão de disciplina ainda não acabou. Sempre fomos guiados por Hebreus 12:11. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto específico ao que tem sido por ela exercitado fruto de justiça. Se a disciplina não produziu uma colheita de paz e justiça, não está terminada. Em algumas ocasiões, tivemos de dizer aos nossos filhos: querido
papai bateu em você, mas você ainda não está muito bem. Vamos voltar lá para cima para apanhar novamente. Esse processo de restauração é fundamental. Se a questão não foi sua ira pessoal, mas emerge do fato da criança ter saído do círculo de segurança, você não deve querer que seu filho fique longe da bênção. Nem mesmo você desejará ficar longe da bênção. Deve haver dúvidas. Quando a disciplina chega ao fim, a situação deve ser bem clara para ambos, pai e filho. É tempo de começar a restauração. O processo de restauração assegura-lhe que a disciplina está concluída. 8. Ore com ele. Encoraja-o com o fato de que Cristo foi morto porque somos pecadores. Há perdão em Cristo. Ele pode ser conhecido. Ele é capaz de remover o coração de pedra de seu filho e dar-lhe um coração de carne. Cristo é poderoso para capacitá-lo por seu espírito e levá-lo a obedecer a Deus. Cristo pode dar-lhe força e capacidade para obedecer no futuro. Você precisa pastorear seu filho nos caminhos de Deus o tempo todo. Não há, porém, outra ocasião mais poderosa para clamar pelo Evangelho do que a ocasião em que seus filhos são confrontados com a necessidade da graça e do poder de Cristo durante a disciplina. Quando a cera está macia, esta é a hora certa para imprimir as glórias da redenção de Cristo. Em termos dos métodos de treinamento, você está usando ambos os processos que Deus lhe outorgou, a vara e a comunicação. Por estar lidando com os filhos pequenos, há uma forte ênfase na inegável e palpável experiência da disciplina. Suas palavras adquirem importância para a criança pequena ao serem sublinhadas com algumas varadas. Relembre o capítulo 7, descartando os métodos não bíblicos. Ou você corrige e disciplina biblicamente, ou inevitavelmente cai em um dos métodos que rejeitamos no capítulo 7. Alguns pais sucumbem ao suborno, fazem acordos e insistem na mudança do comportamento, fazem apelos emocionais carregados, tiram privilégios, etc. Não há pais que não treinem. Todos os pais treinam, de alguma forma. O problema é que, em sua maioria, o treinamento é pobre. O porquê da vara. O porquê da vara é este. Deus a ordena. Além disso, a vara capacita o pai a lidar com as questões do coração. Lembre-se que o coração dirige o comportamento. A disciplina se dirige ao coração. Ela não focaliza apenas o comportamento. O mau comportamento representa uma falha em obedecer e, portanto, é a ocasião para a correção. Porém, o ponto em foco não é o comportamento. O ponto em foco é o coração da criança, que é chamada a submeter-se à autoridade de Deus. O objetivo da disciplina não é simplesmente modificar o comportamento, mas trazer a criança à doce, harmoniosa e humilde submissão do coração à vontade de Deus, a fim de que obedeça à mãe e ao pai. O coração é o campo de batalha. A vara entra em cena por ser o método de Deus para afugentar a insensatez do coração de seu filho. Você precisa disciplinar para conseguir a atenção de seu filho. Isso capacita a abordar o coração dele. Você fica preocupado com o comportamento dele, porque o comportamento reflete o coração. Enquanto vê o aqui e agora, sabe que há mais em jogo. Onde seu filho estará daqui a 30 anos, se ninguém desafiar sua determinação de fazer o que deseja e quando quer? Que tipo de marido ele será se recusa a submeter-se ao governo de Deus? Que tipo de empregado será se nunca aprender a submeter-se à autoridade de Deus? Onde estarão seus netos daqui a 50 anos, se a insensatez atrelada ao coração de seu filho jamais for afugentada? Como verá sua necessidade de perdão e de graça em Cristo, se não encarar a rebelião inata de sua natureza e a incapacidade de obedecer a Deus de coração? Perguntas e argumentos frequentes. Quando ensino em muitos lugares ao redor do mundo acerca do pastoreio das crianças pequenas, essas perguntas são feitas com frequência. Quando é que meu filho tem idade suficiente? Enquanto seu filho tem idade suficiente para resistir à sua orientação, ele tem idade suficiente para ser disciplinado. Enquanto ele mantiver-se resistindo a você, está desobedecendo. Se você deixar de responder às reações dele como disciplina, essas reações rebeldes serão incutidas nele. Quanto mais você demorar a disciplinar, tanto mais refratária se tornará a obediência.
A rebelião pode ser algo tão simples quanto um bebê resistindo à troca de fraldas ou se endurecendo no momento em que você quer que ele permaneça sentado em seu colo. O procedimento da disciplina é o exposto acima. Não temos como saber o quanto uma criança de 1 ano ou menos pode entender aquilo que falamos, mas sabemos que o entendimento acontece antes da capacidade de articular. A tentação é esperar até que os filhos possam falar e sejam capazes de demonstrar sua rebelião, e então lidar com ela. Quando nosso filho mais velho tinha aproximadamente 8 meses de idade, enfrentamos a educação da nossa primeira criança móvel. Ele engatinhava por toda parte. Tínhamos uma estante feita de tábuas e tijolos. Temendo que essa pudesse cair sobre ele, Marge disse-lhe para não se aproximar da estante. Depois de afastá-lo do perigo, ela saiu da sala. Quando olhou para ele, observou que ele espiava a sala e, como não vira a mãe, voltou em direção à estante proibida. Ali estava uma criança ainda pequena, incapaz de andar ou falar, olhando para ver se estava livre para desobedecer. Obviamente, ele tinha idade suficiente para ser disciplinado. Se meu filho diz, eu não ouvi. Nunca desprezei a validade dessa afirmação, mas tenho ensinado a meus filhos que não é aceitável. Um de nossos filhos parecia ter muita dificuldade em ouvir. Sentamo-nos com ele e tivemos esta conversa. Você está demonstrando dificuldade em ouvir. Estou falando com você em um tom normal de conversa. Estou perto o suficiente para você me ouvir. Penso ser melhor para você começar a desenvolver a habilidade de captar a minha voz em meio ao barulho do seu mundo. Quando você ouvir a minha voz, deve aguçar os ouvidos. De agora em diante, se você deixar de obedecer porque não ouviu, vou lhe bater por deixar de ouvir a minha voz. Aplicamos-lhes a vara somente uma vez por falta de ouvir. Depois disso, o problema de audição foi resolvido. Se seguir seu conselho, vou bater o tempo todo. Frequentemente, parece aos pais que a precisão exigida pela obediência é pedir muito deles e de seus filhos. Na verdade, se os pais forem consistentes com a disciplina, verão rapidamente que a criança reage e a necessidade da disciplina diminui. Será que você é seguidamente confrontado com a desobediência porque a tolera? Enquanto não estiver disposto a exigir precisão na obediência, terá reações relaxadas com as suas orientações. A consistência é a chave. Há questões de longo prazo em jogo. É possível superar a barreira da obediência antes que seus filhos tenham a idade escolar. Lamento por pais que passam a vida toda em competição de obediência com seus filhos, quando a autoridade pode ser estabelecida cedo na infância. Pode haver dias em que não se consegue realizar muita coisa por causa das exigências da disciplina consistente, mas a fidelidade produzirá uma boa colheita. É possível superar a questão da autoridade. A obediência básica não tem de ser um problema em seu lar, se você lidar com ela nos primeiros anos. E se eu estiver muito irado? Todo pai já sentiu grande ira diante de um filho desobediente. Este é um indicador claro que você não está em posição de aplicar a disciplina bíblica. Quando está irado, você não está tratando de questões de correção bíblica. Está satisfazendo seu próprio senso de justiça. Se não tiver cuidado, pode estragar o processo de disciplina com a sua ira profana. Se tiver irado demais para disciplinar adequadamente, deve instruir seus filhos a se sentarem ou a irem ao quarto deles. Então, busque a face de Deus. Arrependa-se de sua ira. Permaneça diante de Deus até ser capaz de lidar de forma íntegra com seu filho. Se na fragilidade ou na fraqueza de sua carne você pecar contra seus filhos, deve buscar o perdão deles. Buscar o perdão não é dizer, sinto muito por me haver irado com você e gritado. Mas, quando você faz isso, buscar o perdão é dizer, lamento, pequei contra você, estava irado, tive uma crise temperamental e não há justificativa para esse tipo de comportamento. Por favor, perdoe-me. Quando apresentamos razões para o pecado, não estamos pedindo perdão, mas simplesmente justificando o pecado. Se não estivermos em nossa casa, às vezes os filhos desobedecem em horas e em lugares inconvenientes. Em uma cultura que não distingue entre a disciplina bíblica e o abuso da criança, não é sábio disciplinar os filhos em público. Se possível, procure um lugar privativo a fim de aplicar a disciplina bíblica.
Quando os filhos são muito pequenos, podemos ter de deixar de passar alguma coisa. Na verdade, este não é o grande problema, visto que a maior parte do tempo de seu treinamento se passa em casa. À medida que os filhos se aproximam da idade escolar, conseguem lembrar-se de acontecimentos muito tempo depois, o que possibilita que sejam corrigidos mais tarde, em circunstâncias oportunas. Às vezes, você pode estar próximo de algum parente que desaprova a correção bíblica. O aspecto da privacidade é abordado no parágrafo anterior. Você deve usar discernimento cuidadoso. Alguns parentes denunciam os pais que batem nos filhos por abuso infantil. Conhecer os seus parentes deve permitir-lhe julgar a probabilidade de tal reação. É importante manter a disciplina de seus filhos como uma questão privativa. Se está em outra casa, você pode solicitar um lugar onde possa conversar com seu filho em particular. Estar com outras pessoas quando seus filhos estão se comportando mal é muito desconfortável. Você pode sentir-se sob grande pressão social a fim de obter sucesso. Pode temer que seus parentes esperem perfeição. Além disso, você deseja ser um bom testemunho para eles. Deseja que eles julguem que o método bíblico está produzindo fruto. É grande a tentação de resolver problemas através de algum meio termo, a fim de evitar a vergonha. Nunca use seus filhos com a finalidade de promover suas convicções. O objetivo da disciplina não é o evangelismo, e sim pastorear seus filhos. Usá-los para promover suas convicções ofende a dignidade deles e ameaça a integridade de seu relacionamento com eles. Quando sentir a pressão dos observadores, retire-se da cena. Vá a um lugar privado onde possa atender à necessidade de seu filho, sem a pressão da observação pública. E quando sei que meu filho está mentindo para mim? Quando você sentir que seu filho está mentindo, um bom caminho inicial seria buscar uma resposta honesta através do diálogo. Se isso falhar, frequentemente falha, você precisa estabelecer uma conversa geral sobre a importância da integridade. Lembre a seu filho que Deus exige integridade, de que todas as coisas estão visíveis aos olhos dele e que no final teremos de prestar conta diante do tribunal. Os benefícios da integridade. Ajude seu filho a ver como ele se beneficia na integridade. Às vezes, nada disso vai dar resultado. A criança permanece implacável. O que fazer? Chamá-la de mentirosa? Nunca. Se você disser a seu filho que não acredita nele, você os desmoraliza. Se forem persuadidos de que jamais acredita neles, não há razão para conversar ou para um futuro relacionamento. Recusar-se a chamar seus filhos de mentirosos e valorizar seu relacionamento com eles estimula a integridade. Tenho sido surpreendido com um grau de abertura na comunicação e até de autoincriminação que meus filhos têm revelado com o resultado disso. Se seu filho não disser a verdade acerca do que fez, então poderá escapar desta vez. Isso é triste, mas a sua perda e a dele serão menores se deixar passar o acontecido do que de chamá-lo de mentiroso. Se ele o está enganando, você terá outras oportunidades de abordar a questão. É muito melhor falhar desta vez e preservar o relacionamento do que prejudicar seu relacionamento. E, além disso, não ter condições de abordar o engano. E se eu não tiver certeza do que aconteceu? Se você não tem certeza e seu filho não lhe conta, então não há nada o que fazer. Existem muitas ocasiões em que você pode ter a certeza do que aconteceu. Nessas ocasiões, podem lidar com as necessidades de seu filho. Se não tiver certeza do que aconteceu, como pode assegurar o reconhecimento de seu filho? Passo 3 no procedimento da disciplina. Como saber qual é a questão do coração, se a situação é ambígua? Sua credibilidade aumenta quando você sabe o que aconteceu e não disciplina nas ocasiões em que as coisas não estão claras. E se nada funciona? Há duas formas de olharmos para este problema. Primeiro, você precisa avaliar se há falhas ou inconsistências naquilo que você está fazendo. Segundo, você precisa estar preparado para ser obediente a Deus, quer pareça ou não estar produzindo fruto imediatamente. A minha experiência tem sido que pode ser explicada a maioria das afirmações de que a educação bíblica dos filhos não funciona. A explicação é: ou há uma falha em ser consistente na disciplina, ou há alguma falta básica de integridade no relacionamento dos pais com Deus e com os filhos, ou ambas. E se for muito tarde?
Talvez você diga: estou aprendendo todas essas coisas, mas meus filhos já não têm 5 anos de idade ou menos. Não há dúvidas. É mais fácil realizar corretamente a tarefa de educação dos filhos do que corrigir problemas. No entanto, visto que Deus é poderoso, jamais estamos na situação em que não há resposta obediente. Temos visto famílias recuperarem terreno perdido através da paciente e honesta obediência à palavra de Deus. Eis o que deve fazer. 1. Sente-se com seu filho e explique seu novo aprendizado. Admita que errou ao educá-lo. Focalize suas deficiências e não as dele. Ajude-os a verem como teriam sido ajudados se tivessem sido ensinados a submeter-se à autoridade quando eram mais novos. 2. Busque o perdão deles para suas falhas como pai. 3. Dê-lhes ordem específica sobre as mudanças necessárias do seu comportamento, atitude. Discuta com eles essas coisas. Ajude-os a verem que o fato de se submeterem à autoridade lhes facilitará o sucesso em tudo. 4. Determine como você reagirá à obediência no futuro. Assegure-se de que entendam e se sentem confortáveis com a maneira como você reagirá. 5. Nenhuma nova abordagem pode ser realizada com sucesso se tiver como única finalidade a mudança de seus filhos. Eles reagirão favoravelmente às suas tentativas de ser biblicamente consistente em toda a vida, porém resistirão a qualquer coisa que se pareça com manipulação. 6. Qualquer coisa que você fizer exigirá paciência. É difícil para uma família mudar sua direção. O que você tem diante de si é uma questão de luta espiritual contra as forças do mal. Nisso está envolvido mais do que aplicar alguns princípios. Ore, busque ajuda a Deus, espere em Deus, estude as Escrituras com seus filhos. Tente levá-los junto com você em sua jornada espiritual. Compartilhe com eles o que está aprendendo e por que essas mudanças em sua família são importantes. Seu foco deve ser o que significa para você honrar a Deus através da vida em família e não somente modificar o comportamento de seus filhos. O bom comportamento de seus filhos é um subproduto de honrar a Deus. Nelson e Sueli vieram a Cristo quando suas filhas tinham 5 e 9 anos de idade. Suas vidas tinham sido repletas de caos, vivendo num mundo sem padrões e sem verdade. Sueli passara a maior parte das suas horas lúcidas no divã de um psiquiatra. Nelson trabalhava demais, sempre se refugiando no álcool ou nas drogas. Suas filhas cresceram sem orientação, viviam em um mundo sem limites ou quaisquer padrões de referência. Nelson e Sueli vieram a Cristo em uma igreja evangélica onde não havia um claro ensino bíblico sobre a criação de filhos. Começaram a ler obras escritas por homens cristãos que aceitavam muitas ideias da psicologia, as quais não viam da Escritura. Embora quisessem ajudar suas filhas, as coisas apenas pioravam. Pela providência de Deus, começaram a aprender alguns dos princípios deste livro. Aprenderam sobre a figura 1, que expomos anteriormente, e as influências formativas. Suas filhas começaram a reagir em suas vidas através de um direcionamento para Deus. Eles começaram a pastorear suas filhas. Confessaram seu fracasso em criá-las apropriadamente. Dialogaram sobre o que consistiam os padrões de Deus. Concordaram entre si que sua correção e disciplina tomariam um novo rumo. Oraram com elas. Começaram a ter culto em família orientado para o conhecimento de Deus e não somente uma leitura bíblica. Mostraram o amor de Cristo em sua vida familiar. Pela graça de Deus, nos vários anos que passaram, suas filhas mudaram. Começaram a entender a vida em termos do conhecimento de Deus. Cresceram no amor por seus pais. Foram resgatadas. Não tem sido um caminho fácil para Nelson e Sueli. É muito mais fácil construir a fundação antes de levantar a casa. Mas, graças a Deus, jamais nos encontramos em uma situação em que não há um caminho de obediência. Aplicação prática. 1. Que princípios da Escritura deveriam guiar o quando usar a vara de correção? 2. Que elementos deveriam estar presentes no como usar a vara de correção? 3. Que problema no íntimo de seus filhos requer o uso da vara de correção? 4. Quais das perguntas frequentes abordadas neste capítulo são as suas próprias perguntas? 5. Como a vara fornece oportunidades valiosas para ajudar seus filhos a verem suas necessidades da obra de Cristo?
6. O que você diria a alguém que perguntasse: bater é um conceito fora de moda que rouba dos filhos a sua dignidade? 7. O que é mais fácil para você, bater ou conversar? Como você pode evitar o desequilíbrio nessa questão?